mais o nosso encontro do domingo para fazer o nosso culto do Evangelho no lar. Sejam todos bem-vindos para mais esse Evangelho, para a gente continuar o nosso aprendizado incessante em torno das lições do Mestre Jesus. Boa noite a todos que estão chegando. Maristé chegando primeiro aí, Vitor, Fox Revelações, Fábio, Ivana, Otávio, Sueli, que bom. Sejam bem-vindos todos e muito boa noite. Vamos deixar chegar mais gente aí, para a gente poder pedir a nossa página da leitura de hoje. Muito boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa escolha da página de hoje, lembrando que é do número 25 a 238. Luana também chegando aí. Muito boa noite, Luana. Vamos aguardar um pouquinho mais aí os nossos frequentadores do Evangelho. Em breve, se Deus quiser, estaremos de volta lá no nosso centro, mas ainda não há recomendação da Federação Espírita Sergipana, também não há da Federação Espírita Brasileira, não há por que ter uma sem ter a outra. Então, a gente aguarda mais orientações da Federação Espírita Sergipana para que as nossas atividades presenciais possam retornar assim que ela achar que é conveniente. Por enquanto a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui na live, nesse encontro, que embora virtual, mas é muito real, sobretudo a presença dos espíritos, porque para eles é indiferente se nós estamos fazendo uma live no centro ou se estamos fazendo aqui no ambiente virtual. Vamos fazer então a escolha. Eu quero que alguns de vocês aí me dêem uma página aí de 25. Está pausando, né? Está pausando um pouco, é porque nós estamos na nossa rede de casa, estamos fora da nossa casa, onde a gente tem uma rede melhor, e estamos no lugar aqui que a gente está trabalhando com 4G, e pode ser que a gente tenha algumas interrupções na noite de hoje, mas vamos ter paciência para a gente conseguir suprir essas lacunas aí de possíveis interrupções. Página 177, que foi sugerida aí por Giovanni. Giovanni fez a escolha da página de hoje. Página 177 é a página que nós vamos ler na noite de hoje, e a gente vai aqui já fixar o comentário. Página 177 muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o capítulo 18. Né? Messia também chegando aí, Staila. Ok, muito bem, estaremos voltando, se Deus quiser, assim que for conveniente, e recebemos a orientação da nossa federação. Sandra chegando também aí, ok, aqui já está normal, então quer dizer que nós vamos ter algumas oscilações na noite de hoje. A nossa página escolhida desse Evangelho é a página 177, e é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos fixar aqui no Evangelho de hoje, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os chamados e poucos os escolhidos. Vamos chegando todos aí. Isso. Uma boa noite àqueles que chegaram e a gente não viu chegando, porque estamos fixando o comentário. Mas uma boa noite a todos aí. Está aí lá, eu queria saber que nome é esse. Bota o seu nome aí. Natália.
Ah, que bom. Natália chegando aí também. Ah, o seu nome de trás para frente. Muito bem, Natália. Seja bem-vinda, Natália. Sejam bem-vindos todos. Eu estou vendo aí o seu comentário. Todos sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos. Vamos fazer, aí tá vendo, a gente já fixou o nosso capítulo de hoje, que é o 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem não tem este livro aqui, pode se posicionar pelo capítulo. Nós vamos lê-lo logo do início, porque foi escolhida a página que inicia esse capítulo. Vamos fazer a nossa prece inicial, recomendando a todos, aqueles que tenham interesse de colocar o seu copo d'água, não é, agora durante o trabalho, porque na nossa prece final nós temos a presença dos Espíritos que, ao darem o passe, também fluidificam essas águas para que a gente possa tomar em benefício de cada um. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, amigo incondicional de todos nós, mais uma vez nos reunimos em seu nome para recebermos a bênção do seu Evangelho, confiantes na sua presença entre nós, a fim de que possamos crescer espiritualmente, aproveitando melhor as oportunidades que a misericórdia divina nos concede. Pedir ao Senhor um benefício dos nossos familiares, daqueles que convivem conosco, das nossas companhias espirituais, aqueles que são felizes e torcem por nós, e também aqueles que estão necessitados, aqueles que estão trazendo consigo a angústia, os sentimentos de vingança, de ódio, para que também eles recebam as bênçãos do amor, da esperança e da paz. Pedir especialmente por nós mesmos, porque também nós carregamos conosco as nossas dificuldades, as nossas cruzes, as nossas dificuldades de ordem material, na área da saúde, na área afetiva, na área familiar, e todos nós possamos receber nessa noite as bênçãos de fortalecimento para a superação das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, e transformá-los em lições de que tanto necessitamos. Muito obrigado, Jesus amigo, dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Vamos então fazer a leitura do nosso Evangelho. Então, nos posicionando aqui na página 177, parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia para cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamais para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas, que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí, havendo pranto e ranger de dentes,
porque há muitos chamados e poucos escolhidos. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, disse ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde é tudo alegre, toda alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Aos enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas as suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas, vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se excusam para cuidar de seus campos e de seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que a sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que escondiam seus conhecimentos sob um véu misterioso impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados os primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Esse texto é um texto complexo, né? Essa parábola que Jesus utilizou, a parábola do festim de núpcias. Então, Jesus, ele conta essa parábola dizendo que o casamento, a festa, a grande festa é a festa do céu. A festa entre o príncipe, né? O noivo era Jesus Cristo. Né? E a festa é a recepção do noivo, né? O casamento da ideia de Deus, de um Deus único, com a chegada do noivo, no caso o príncipe Jesus, e o rei é Deus, no caso dessa parábola. Então, a vinda de Jesus, ela consiste numa grande festa. E quem foram os chamados para essa festa? Né? Quem foram os muitos chamados para essa festa? O texto explica que os primeiros chamados foram os hebreus.
que foi aquele povo que recebeu a ideia da unicidade da existência de Deus. Então os judeus, que eram uma descendência do povo hebreu, receberam Jesus e foram os primeiros convidados. Eles receberam Moisés e também receberam a Jesus. Então eles deveriam ser o primeiro povo a perceber a importância desse festim de núpcias, que era a recepção de Jesus. O que foi que aconteceu? Os judeus não entenderam, não foram à festa. Eles se preocuparam com seus negócios, se preocuparam com o seu dinheiro, com as suas propriedades, com o campo, mas não deram atenção à chegada de Jesus no mundo. Tanto é que chegaram a crucificá-lo. E depois, então, Jesus, sabendo, na parábola, o rei sabia que os primeiros seriam chamados, mas não compareceriam. Depois disso, o rei, aí no caso Deus, manda chamar todos os homens, maus ou bons, para essa festa que era a chegada de Jesus entre nós. Então, os apóstolos saem e mundo afora, convidando todo o povo da terra para essa grande festa. E estava lá previsto, ele fala que Abraão teria sua posteridade, para cobrir a terra toda. Então os judeus achavam que tinha que acontecer isso de uma maneira dominadora. Os judeus achavam que Jesus tinha que ser um general de um exército, tinha que ser um líder belicoso, um líder que iria guerrear, ia impor o judaísmo à terra todinha para que todo mundo se transformasse judeu. Não foi assim que Jesus queria. Jesus é o príncipe da paz, da não violência. Não, Jesus não podia discriminar povo nenhum. Jesus poderia ter se valido da evolução do povo hebreu, no caso o povo judeu na época, para que fosse mais fácil divulgar a mensagem cristã. Qual foi a sua surpresa? O povo judeu, descendente do povo hebreu, virou-lhe as costas. Então ele sabia que isso ia acontecer, pede aos apóstolos que saiam mundo afora, divulgando a sua mensagem para todos os povos. Isso de fato aconteceu. Então, até hoje, nós temos os judeus ainda têm uma dificuldade muito grande de entender a chegada de Jesus. É um povo muito evoluído, muito esclarecido, um povo que tem uma fé enorme. Há milhares de anos que esse povo desenvolve a sua fé, mas também é de um orgulho enorme. Um orgulho tão grande que não aceitou o nosso divino Mestre Jesus como sendo o Messias, o Salvador. E há essa rejeição até hoje. Eles não admitem que Jesus seja o enviado, que Jesus seja o Messias, o Redentor, o Salvador. Então, quem são? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Será que são os homens maus? São. Os homens bons? São. Mas os homens maus que tiverem a humildade de perceber que estão maus. Porque Jesus não discriminou homem nenhum, mulher nenhuma. A exemplo disso, ele quantas vezes se encontrou com ricos e pobres, com todas as etnias. Jesus se encontrou com adúltera, com ladrão, com o cobrador de impostos, com o centurião, com as autoridades, mas ele não discriminou ninguém, ele convidou a todos. Então, muitas vezes, nós somos chamados, muitas vezes não, todos os dias nós recebemos o convite desse príncipe, desse noivo. Todos os dias, porque ele não se cansa. Ele não nos convidou apenas naquela época. Ele renova o seu convite todos os dias, para que nós sejamos dignos de frequentar, de ir a essa festa, a esse grande festim de núpcias, que é o casamento da mensagem de Deus conosco, com a humanidade. Então, hoje nós ainda fazemos isso, sobretudo agora que nós vivemos uma fase dramática da nossa evolução, onde o materialismo, os estímulos mil preenchem a nossa vida. Quantas vezes a gente deixa de dedicar-se à meditação, não a meditação de ficar sem fazer nada. Essa meditação que a gente silencia a mente, ora, é excelente. Mas eu digo também meditação no sentido de meditar sobre os ensinos desse noivo, os ensinos de Jesus, agora renovados pela doutrina espírita. Vamos meditar sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos de Jesus. O texto diz o seguinte, é que nós, muitas vezes,
tomamos as lições do Mestre Jesus sob a ótica do homem e da mulher que morrem. Jesus, quando Jesus deixou suas parábolas, a sua mensagem, ele endereçou ao espírito imortal. Ele não poderia ter endereçado a sua mensagem ao homem que morre, à mulher que morre. Porque o homem que morre, essa ideia de morte, de finitude, de acabar, de a gente só ter uma oportunidade, ela acaba com a nossa perspectiva espiritual. A ideia de viver uma única vez, ela corta completamente a condição da gente poder participar um dia, né, desse banquete que é estar em comunhão com Deus e com Jesus. Porque muitos de nós, a maioria da Terra, está num estágio evolutivo distante ainda da condição de Jesus. Nós todos precisamos ser recebidos nessa festa. O esforço de Jesus, o esforço do Rei, que é Deus, tem sido enorme em todas as épocas da humanidade, a fim de permitir que todos nós possamos não só ser chamados, né, mas sermos escolhidos para essa festa. Agora, tem um detalhe muito interessante no texto, é que na festa aparece uma pessoa sem a veste nupcial. Não sei se vocês lembram que no texto tem essa passagem que diz assim, ó, no terceiro parágrafo diz assim: o rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E quem era que estavam à mesa? Todos os outros que foram encontrados, ricos e pobres, maus e bons. Todos eles vieram porque os maus se comprometeram, os maus compreenderam, melhor dizendo, o significado do convite e renovaram humildemente a sua condição, agradeceram a Deus aquele convite e se renovaram intimamente para poder participar dessa festa. Isso é uma coisa interessante. Às vezes nós estamos na fase mais difícil da nossa vida. Às vezes a gente está num remorso muito grande, numa culpa muito grande, numa tristeza muito grande. E às vezes um remorso porque cometemos um grande erro. Todos nós cometemos grandes erros. Então, uma pessoa que cometeu um grave erro e ela se torna cristã, ela começa a conhecer o Evangelho, muitas vezes ela é abatida por um grande sentimento de culpa. E quantas vezes a gente recebe espíritos na nossa reunião mediúnica, espíritos que dizem que não são mais dignos de Jesus, que não tem mais como sair do inferno em que entraram. É quando a gente conversa com eles e diz: olha, Jesus está a todo instante resgatando pessoas que entraram no seu inferno, entre aspas, mas pelo remorso, pela angústia e pela humildade, abriram os olhos e escutaram o convite do Mestre Jesus. Então ele resgata a todos invariavelmente. O que diz aqui o terceiro parágrafo? O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com uma roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Quem era este homem que não tinha a veste nupcial? A veste nupcial era que não tinha a humildade. Era um homem que estava lá, porque repare que coisa interessante. Quando as pessoas vão num casamento, numa grande festa de gala, normalmente elas são convidadas para ir com uma roupa muito fina, né? A roupa de gala. Então, aquele que estiver na festa, mas não tiver com uma roupa, uma veste nupcial, né? A roupa de gala, a roupa decente, essa pessoa não pode entrar na festa. Jesus colocava isso porque na época era assim. Ele usava os valores da época, a cultura da época, para construir a sua parábola. Mas ele, aqui nessa parábola ele não se referia a ver a roupa de fora, mas a roupa de dentro. A veste nupcial era a humildade, era o reconhecimento de que Jesus estava convidando para a gente resgatar os nossos erros. Jesus estava convidando-nos todos a uma nova vida. A uma vida em que a gente poderia mais rapidamente crescer espiritualmente. E aquela pessoa que estava ali na festa nupcial, podia ser quem? Qualquer um que ali fosse com sentimentos falsos, hipócritas, né? Ali querendo verificar o que faria o rei com todos. Ele se achava melhor do que os outros. Provavelmente era um dos judeus. Ou qualquer um, né? Que estando ali estava apenas a observar
a intenção do rei. Como o rei chamou a todos, mas ele percebia aquele que não estava com a veste nupcial. O que isto não estava com a veste nupcial é aquela pessoa que estava ali duvidando. É aquelas pessoas que estavam ali com hipocrisia. É a pessoa que estava ali, mas não tinha o menor respeito pelos demais. E quantas vezes acontece isso na vida? Às vezes, nós estamos passando por uma necessidade muito grande na nossa vida. Somos chamados pela mensagem do Evangelho, vamos lá no centro, na igreja, somos recebidos, passamos por aquela crise, depois de 1 mês, 2, 3, melhoramos um pouco a nossa condição, e assim que a gente melhora, a gente cai fora do Evangelho. A gente abdica desse esforço de continuar melhorando. Então essa pessoa, né, que usa o Evangelho apenas no momento que precisa e não dá seguimento, não tem a humildade de continuar com compromisso com Jesus, é a pessoa que não tem a veste nupcial. Então tem que ter muito cuidado para que essa pessoa não seja eu, não seja um de nós. Se somos convidados para o Evangelho de Jesus e alcançamos a graça de ter uma vida mais equilibrada, de ter encarado os nossos desafios com mais serenidade, de termos superado algumas dificuldades que a vida nos colocou como lição, porque o Evangelho nos ajudou nesse momento difícil, a doutrina espírita nos ajudou nesse momento difícil, aí foi o nosso convite para a festa. Ao invés de permanecermos na festa com o nosso Mestre Jesus, depois que a gente recebe o convite e somos atendidos naquilo que a gente precisa, a gente não vai à festa. A gente não continua no Evangelho. A gente não continua perseverando no combate aos nossos erros, às nossas dificuldades íntimas, às nossas dificuldades no lar, no relacionamento com aqueles que convivem conosco. Significa dizer que a gente só precisa do Evangelho na doutrina espírita quando a gente está passando por um momento de dor. E é importante precisar nesse momento, porque muitos de nós, né, recebem o convite pela dor. Mas aí, 1 mês, 2, 3 depois, a gente se fortalece, encara melhor aquela dificuldade, qualquer que ela seja, e logo que a gente se sente melhor, em equilíbrio, a gente vai aos pouquinhos se afastando do Evangelho, se afastando daquele comprometimento com Jesus. Que nós não façamos isso, porque isso é negar o convite para o festim de núpcias. Então, como o título diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Todos são chamados para Jesus, mas poucos aqueles que continuam comprometidos. Poucos aqueles que continuam, mesmo depois de ter passado a lágrima, depois de ter passado o drama, depois de ter passado a dor. Então, vamos manter o nosso firme propósito de a cada dia melhorar um pouco mais, tomando como referência sempre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Vamos então aí fazer as nossas perguntas de hoje, do texto que a gente leu, para ver se a gente consegue entender melhor ainda. Vamos ver aqui quais são as perguntas que a gente tem hoje. Por enquanto só tem uma pergunta. Então Mônica está dizendo aqui o seguinte: todos nós somos convidados a viver a fé em Deus nos momentos difíceis da vida. O que de fato escolhemos? Exatamente, Mônica. Então o convite, por isso que o texto é: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Na verdade, não é que Deus... Vamos entender melhor essa passagem do Evangelho. Não é que Deus chamou uma multidão e olhando para essa multidão ele escolheu apenas alguns. Não. A escolha é nossa. A veste nupcial quem veste sou eu. Quando Deus observa a multidão dos chamados e percebe aqueles que não se vestiram para a festa, lembrando que a vestimenta não é a de fora, é a vestimenta de dentro. Eu posso ser um criminoso, mas se eu fui convidado e vou ser convidado, não tem jeito, porque muitos são chamados. Se eu for convidado, eu tenho que demonstrar o meu compromisso para, a partir daquele convite, mudar a minha vida. Não sei quantas encarnações vão ser necessárias para que eu me torne realmente um servo de Jesus. Não sei. Mas o primeiro passo é a gente ter um comprometimento com a nossa reforma.
o comprometimento com o Evangelho, e aí poder se manter na festa. O que acontece é que muitos são chamados, são atendidos, mas na hora que as coisas melhoram, a gente foge da festa, ou a gente não vai à festa. A festa, entenda-se aí, o comprometimento continuado, perene com o Evangelho. Vamos ver aqui outra colocação que foi feita. Fox Revelações está dizendo o seguinte: a nossa melhora e a nossa evolução serão alcançadas na constância das nossas orações e cumprimento com a prática da caridade e demais virtudes ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Muito bem, uma afirmação legal. A nossa melhoria e a nossa evolução serão alcançadas na constância das nossas orações e cumprimento com a prática da caridade e demais virtudes. Exatamente. A nossa evolução ela é continuada, não tem jeito. Mas ela vai demorar mais ou menos em função do nosso comprometimento com o Evangelho. E esse comprometimento, a gente tem que ter ideia do seguinte: não é com o Evangelho. O Evangelho é entendido aí como livro debaixo do braço. O espírita, a doutrina espírita, ele tem que quebrar de uma vez por toda com a exterioridade do culto religioso. Então, quantas vezes eu coloquei uma Bíblia debaixo do braço, decorei a Bíblia todinha e achei que com isso eu estava me modificando. Quando na verdade eu estava me tornando orgulhoso, porque eu com a Bíblia do braço me achava melhor do que um irmão que estava ali bebendo num bar, um irmão que estava ali jogando, dançando. Eu com o livro debaixo do braço, empinava meu nariz e me achava melhor do que ele. Não é esse o compromisso do Evangelho que Jesus pede. O compromisso do Evangelho não é um livro debaixo do braço, não é a palavra, não é a oração em voz alta, não é o louvor em voz alta, não. O comprometimento com o Evangelho é a prática do dia a dia, observando como Jesus agia nas diversas situações. Toda vez que a gente tiver uma situação difícil, a gente pergunte: como Jesus faria se estivesse no meu lugar? A resposta vem imediatamente. E aí, mesmo que a gente não consiga fazer como Jesus fez, mas a gente se esforça para fazer parecido. Nessa hora, a gente recebe uma ajuda invariável, infalível dos espíritos felizes, que sabendo das minhas fraquezas, estão ali para me dar uma forcinha, para que eu consiga fazer melhor, fazer diferente do que eu sempre fiz. Mais alguma, deixa eu ver aqui mais alguma colocação. Aqui nós estamos vendo a Natália com o nome invertido, né? Mônica também falou aqui, é semelhante a quem tiver ouvidos que ouça. Exatamente, Mônica. Depois a Natália diz assim: verdade. Confesso que partilho dessa questão no fato de ter certa dificuldade em praticar a religião em si, mas busco tentar evoluir analisando a mim mesma e aos meus atos e escolhas. É isso mesmo, Natália. Nós temos todos dificuldade, porque a gente estava acostumado a milênios de religiosidade externa. É muito fácil ir na igreja, é muito fácil vestir uma roupa bonita para ir à igreja, é muito fácil fazer uma reza decorada, é muito fácil botar um adereço no peito e dizer que é religioso. É muito fácil botar um evangelho debaixo do braço e sair por aí demonstrando que é de alguma religião. Tudo isso é fácil. Não estou querendo dizer que isso é ruim, isso é negativo. Não, isso é assim, não faz diferença. Não é que está fazendo mal. Mas o verdadeiro comprometimento do Evangelho é nessa tentativa diária de vigiar a nós mesmos, de melhorar a nossa relação com os outros, de melhorar a nossa relação com o mundo, de melhorar a nossa relação conosco mesmo. Observando-nos, a gente se torna melhor para os outros, melhor para nós mesmos. Vamos ver mais aqui, mais uma colocação aqui que foi feita, né? Natália dizendo de novo: tento aprender algo com os acontecimentos acontecendo em nosso plano ou no espiritual. Gostaria de praticar mais, estudar mais. Pratique, Natália. Continue no seu esforço, que é o de todos nós, né? De crescer cada dia, nem que seja uma vírgula. Mas é melhor do que a gente se enganar por fora, achando que está praticando uma religião apenas porque exteriormente parece que eu tenho uma religião. Vamos ver mais aqui.
Estou amando os encontros, mesmo não acompanhando todos os domingos. Venho assistindo seus vídeos. Ok, Natália. Foi justamente esse tipo de acontecimento que me afastou da religião em si, a hipocrisia da maioria dos que estão presentes na casa de Deus, independentemente da religião. Muito bem, é isso mesmo. Então, todos nós aqui na noite de hoje aprendemos um pouco mais, né? Estamos vendo aí Dilma também chegando agora. Religião não salva. Isa está dizendo aí, religião não salva. Exatamente, Isa. Religião não salva. Aliás, eu gosto sempre de dizer o seguinte, religião é excelente, tem que ter religião. Agora, sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente vira ao contrário. Se a religião devia fazer bem a nós mesmos, faz mal. Quando é que uma religião faz mal? É quando eu pego aquela religião e acho que sou melhor do que os outros. Eu tenho uma religião em nome do meu orgulho. Quantas vezes eu fiz isso, minha gente? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu me vesti como religioso, entrei num templo, acendi uma vela, uma oração, fiquei todo ali fardado, todo bonitinho dentro do templo. E quando eu olhava para os meus irmãos lá fora, eu achava que eles estavam no inferno, eles estavam perdidos, eram piores do que eu. Quando a gente faz isso em nome de uma religião, a gente inverte o sentido da religião. É muito pior espiritualmente falando ter uma religião e discriminar as pessoas do que não ter. É preferível não ter religião. Porque na hora que a gente adota um compromisso religioso, o maior compromisso que nós temos é de perdoar os outros, compreender os outros, respeitar os outros. E não começar a discriminar achando que eu sou melhor porque sou daquela religião. Isso é um erro infantil, gravíssimo, que a gente comete há séculos. Vamos dar um basta nisso. Vamos fazer com que a nossa religião ela seja caladinha, discreta. Que ela olhe para quem está fora e diga, são meus irmãos. Eu já fiz pior. Agora eu compreendo, mas eles vão compreender também, porque todos são filhos de Deus. Se alguém comete um erro grave, diga, eu também faço parte dessa sociedade que ainda nos leva a esse tipo de erro. Então, a visão do cristão é uma visão solidária. Uma visão solidária em relação à humanidade inteira, sem discriminação. Mas o que a gente fez com as nossas religiões do passado? A gente achava que segregava. Os que aceitam a Jesus estão aqui no templo. São desta ou daquela religião, como os hebreus. Os hebreus lá, os muitos, os chamados. Os hebreus era aquele povo que achou que a sua religiosidade os tornavam melhores do que os outros povos da terra. Cometeram um erro gravíssimo. Estão até hoje patinando. Sofreram tantos reveses e ainda não aprenderam. Apesar de ser um povo bom, um povo evoluidíssimo do ponto de vista moral e intelectual, mas espiritualmente ainda patinam na mesma ideia do orgulho de raça, de acharem-se que são melhores para Deus do que para o resto da humanidade. Claro que eu estou dizendo assim, mas me perdoe, acho que devem ter judeus, porque toda regra tem exceção, que já começam a entender a humanidade como uma raça só, fugindo do sectarismo, do segregacionismo. Eu creio que há muitos judeus que já saíram dessa ideia fechada de exclusividade na relação com Deus. Então eu estou corrigindo aqui porque quando a gente fala assim, fica parecendo que a gente generaliza. Não, tudo tem sua exceção. Todos os povos erram e crescem. Portanto, todos são convidados. E aqueles que são escolhidos são os que querem ser escolhidos e não aqueles que são discriminados por Deus. Natália está dizendo aqui também o seguinte, acabei buscando por mim mesma em livros espíritas, pois foi que mais me identifiquei. Exatamente, muitos de nós voltam para o espiritismo por já entender, né, a aridez, o vazio das concepções religiosas antigas que nós adotamos durante tantas encarnações. Poucas revelações, que todos nós tenhamos uma religião de amor e ação. Ok, Daniel, muito bem. Obrigado aí pelo boa noite, pela figurinha aí sorrindo, né, de mãos espalmadas. Vamos fazer a nossa prece final. Muito bom o aprendizado de hoje.
Vamos nos preparar, se possível, diminuir um pouco a luminosidade do lugar que a gente se encontra e fazer a nossa prece final, lembrando que durante a nossa prece final, os espíritos estarão dando passe sobre todos nós, do mesmo jeito que lá no centro espírita, identificando a necessidade de cada um de nós, fluidificando a água que está do nosso lado e dando o passe na hora dessa prece final. Então façamos a nossa prece final agora. Divino Mestre Jesus, amigo incondicional de todos nós, ajuda-nos, querido Mestre, a quebrar a casca dos nossos equívocos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos caprichos, da nossa teimosia. Ajuda-nos a compreender cada vez mais o seu convite incessante, que se renova a todo instante, nos chamando para essa grande festa do seu reino, essa grande festa que também é nossa. Basta que tenhamos a dignidade de poder frequentá-la, de poder chegar a ela e ser recebida, sermos recebidos com dignidade, na verdade interior de cada um. E para nos tornarmos dignos de sermos escolhidos, Divino Mestre, ajuda-nos a sermos melhores. Não melhores do que o outro, melhores do que um familiar, do que um colega, do que o inimigo, do que o nosso concorrente, do que o nosso adversário. Não. Ajuda-nos a direcionar os nossos esforços para sermos melhores do que nós mesmos, observando vigilantemente as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas necessidades de paciência, de ponderação, de silêncio, de gratidão e humildade. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a combater o bom combate, combatendo em nós as nossas imperfeições. Abençoa os nossos lares, as nossas casas, aos nossos amigos espirituais que nesse instante estão a ministrar o passe sobre todos nós, mas também que a luz, que a bênção, que a serenidade envolva os hospitais, os lugares de sofrimento, aqueles que estão em angústia, em desespero. Abençoa também os nossos irmãos desencarnados, aqueles que tiraram a sua própria vida, abençoando a todos eles na reconstrução, na nova caminhada de reconstrução, atendendo ao convite para a vida eterna, aprendendo as lições de cada dia. Abençoa os familiares dessas pessoas que tiraram a própria vida, para que elas possam contribuir cada vez mais com a reconstrução dessa caminhada, com a ajuda dos espíritos amigos de Maria Santíssima, esse espírito de luz que nos envolve a todos sempre. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Dá-nos a sua proteção e a sua bênção hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela participação. Graças a Deus, mais um Evangelho. Quinta-feira, se Deus quiser, teremos o nosso encontro às 19 horas, 19h30, melhor dizendo. Na quinta, às 19h30, aguardo todos vocês. Um abraço e até quinta-feira. Obrigado e boa noite a todos.